Pessoal, então bom dia. Vamos dar sequência aqui à nossa aula, onde falamos sobre a expansão do Império Macedônico, pessoal, por meio do Alexandre o Grande, né? O Alexandre Magno, que depois vai se tornar o Alexandre o Grande, que mantém a política do seu pai Felipe II, usando a diplomacia, o diálogo, né, com os povos conquistados sempre que possível, pessoal. Ele vai fortalecer o seu exército por meio do conhecimento, né? Por meio do conhecimento que ele vai agregar com as outras culturas. Quem assistiu o filme 300, os espartanos, os gregos, pessoal, utilizavam as falanges, que eram verdadeiros escudos fechados apenas com as lanças para fora, né, com o intuito de avançar contra os inimigos e ir por falanges, ou seja, por camadas e conquistando, né, e dominando o exército inimigo, certo? Então ele vai compor as falanges, né, é um exemplo aí né, da cultura grega, que ele absorve e coloca, implementa, né, na estratégia do seu exército. Isso aqui é a batalha de Isso, pessoal, né, que é um mosaico de seixos formado por aproximadamente 2 milhões de peças de vários tipos de mármore, certo, gente? Está no Museu Arqueológico hoje Nacional de Nápoles atualmente, tá? Gente, muito bem, ó, os escudos eles eram todos fechados, pessoal, tá? E eles só utilizavam o cavalo para poder rodear e cercar e ver onde o inimigo estava. Pessoal, tem um filme muito bacana de assistir que é o filme Alexandre, se eu não me engano, né? Gente, seguindo, pessoal, como é que ele vai fazer então? Ele vai proibir, por exemplo, né, quando ele domina os territórios, que os seus povos, os povos que ele domina, saqueiem outros, roubem outros povos. Ele vai proibir, inclusive, que as suas tropas maltratem e saqueiem os povos que eles dominam, né? Sempre a ideia de respeito e tolerância, tá? Visando evitar o descontentamento também dos próprios soldados. A cada nova conquista, ele envia emissários, né, que providenciam bebidas, alimentos para comemorar cada vitória, tá? O Alexandre também costumava fazer oferendas aos deuses locais, como forma de demonstrar respeito, pessoal, pelo povo que ele dominava, né? Como forma de agregar esse povo à sua cultura, fazendo parte do seu império, sempre sendo muito tolerante, tá bom, pessoal? É importante a gente lembrar que mesmo com essa política de conter as revoltas, né, de ter uma diplomacia e um respeito, haviam vários povos vencidos que não aceitavam a dominação, e existiam rebeliões entre os próprios integrantes, né, do exército dentro das tropas, que não aceitavam muitas vezes a política de Alexandre porque julgavam a cultura do povo dominado como inferior, não aceitavam que o outro povo exercesse a sua cultura, não aceitavam que esse povo fosse anexado, fosse absorvido à sua cultura, né? Achavam que a cultura macedônica era superior porque estava dominando a outra. E Alexandre falava: não, não, não. Todos nós temos, né? Todos nós temos que nos unir e fortalecer o império, né? Por isso que ele vai construir e vai administrar um império tão vasto e tão grande, pessoal. Ele vai usar a própria estrutura, né? Por exemplo, dos persas, que tinham, né, a maior parte de todo o território, né? Então vai deixar os governantes das províncias, que eram as satrápias persas, governar, ter a sua própria cultura, a sua própria religião. A única coisa que eles tinham que fazer era pagar os impostos, certo? E ceder pessoas para o exército quando necessário. Por isso que ele forma um exército tão grande. Ele utiliza as estradas persas, né? Utiliza o sistema de correio persa, inclusive, com pontos de abastecimento e descanso, né? Por exemplo, 10 quilômetros, 50 quilômetros para poder descansar os cavalos, certo? Então ele vai usar toda a estrutura persa, em vez de destruir ela, ele aproveita para poder fortalecer e administrar o seu império. Ele vai criar, pessoal, as moedas, né, com o seu rosto cunhado nela. Aqui era o Alexandre é, com, com com a touca de um leão, certo? Ele vai então com essa medida fortalecer o comércio, através então da circulação de moedas com o seu rosto. Então ele vai abranger, pessoal, as terras da Ásia, do Oriente Médio até o norte da África, fortalecendo, portanto, todo o seu império e fortalecendo o comércio e com isso a cultura, um comércio muito rico e uma cultura muito rica, tá, pessoal? Próxima aula nós falamos sobre a cultura helênica, ok?